paz do Senhor Jesus para todo o povo de Deus. Eu sou o pastor Flávio de Andrade, Assembleia de Deus dos Tempos do Fim. Através desse vídeo passarei para todos vós das minhas experiências e o que esse Deus tem feito através da minha vida, que sirva para a edificação de toda a igreja. Neste momento, eu vou trazer um texto da palavra de Deus que se encontra lá no profeta Daniel, capítulo 2, versículo 20, que diz: Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Eu vou começar com o meu nascimento. Desde a minha infância passei muito sofrimento mesmo. Sempre fui uma criança doente, até os meus 10 anos. Nesse período, eu tive experiências com Deus. Nasci com problemas. E fui crescendo. Nasci na igreja batista tradicional, aqui mesmo em Jacarepaguá. Eu aceitei a Jesus aos 15 anos. Mas antes dos 15 anos, mais ou menos com meus 8, 9 anos, eu tive um sonho. Eu sonhei que Jesus vinha, arrebatava a sua igreja. Eu via Jesus nos ares, e a igreja com ele, e eu acordei assustado. Não contei para ninguém, não falei para ninguém, fiquei quieto. Foi um sonho. Aquilo marcou a minha vida. Eu vi Jesus com a igreja nos ares e eu tinha ficado. Acordei assustado, falei, ainda bem que foi um sonho. Aquilo me marcou. Mas o que estava para vir iria me marcar muito mesmo. Uma certa vez eu ainda pequeno, com meus 5, 6 anos, não me lembro a idade muito bem. Eu não sei se foi antes ou após esse sonho, mas o diabo apareceu para mim na madrugada. Ele veio como ele é, horrível. Aquele ser horrível, ouvia ele da parte dos ombros para cima. Eu vi aquele rosto horrível, aquele chifre, aquela cara. Ele disse, você é meu, eu vou te pegar. Eu acordei assustado, me levantei assustado. E aquela noite eu não dormi. E eu pedi minha mãe para dormir na cama com ela, porque eu estava muito assustado. Eu era um garotinho. Eu tive uma enfermidade. Com a minha idade, de 3 para 4 anos. O médico disse para minha mãe, olha mãe, se o teu filho operar, ele morre. Se ele não operar, ele morre também. Mas ele tem que operar. Naquele tempo a igreja batista era uma igreja que dobrava o joelho e orava. Eu me lembro disso. As irmãs não usavam calça comprida não. Sabe? Muita coisa me marcava na igreja batista. Eu era um garotinho. Me lembro que tinha um senhor que sempre pregava na minha igreja. Joaquim Botelho. Sempre quando minha mãe dizia, sabe quem vai pregar? Joaquim Botelho. Eu sentava no primeiro banco, porque eu gostava de ouvir, ele era um diácono. E aquilo enchia meu coração. Mas eu tive que fazer uma cirurgia.
eu fiz a cirurgia, eu tenho 19 pontos na minha barriga. O médico disse que é 19 pontos internos e externos. Me dizia que não ia suportar, 19 pontos era toda a minha barriga. Eu era um garotinho. Mas Jesus me livrou. Minha mãe disse, toda a igreja dobrou o joelho para orar por você. Aquilo me marcou. Dali para frente, a minha mãe sempre falava, Deus tem algo especial na tua vida, por isso Ele não levou você. Sempre ela me falava. E eu era um garoto sempre doente, sempre estava gripado, sempre estava com febre, minha garganta sempre dolorida, sempre inflamada, e eu sofri muito. Me lembro quantas vezes minha mãe durante a semana me levava no médico. Era assim a minha vida. Meus pais eram da roça, lá do interior do estado, São Fidélis, Ernesto Machado. E eu me lembro que meus pais sempre iam lá na roça. Meu tio tinha uma casa lá. Então nós íamos lá. E atrás da casa tinha o rio Paraíba, que chamavam de coroa. Quando o rio baixava, ficava aquelas areias, a gente ia lá. E eu me lembro que meu tio falou assim, olha, vocês vão lá, mas toma cuidado, hein? A maré já subiu. Cuidado com os buracos, com os poços, porque quando a maré enche, os poços enchem, para que no outro dia pela manhã as mulheres vão lá lavar roupa, quando a maré desce. E as minhas tias estavam junto, meus primos, tudo junto. E eu saí correndo na frente. Sabe o que aconteceu? Eu caí dentro de um buraco cheio d'água e me afogando. O buraco me cobriu. E eu me lembro que veio uma mão e me tirou de dentro do buraco. Eu achando que era uma tia, alguém, mas não, era uma mão branca que tirava eu dentro daquele buraco. E eu olhava de um lado do outro e não vi ninguém, e depois minhas tias, o que aconteceu, o que aconteceu? Eu não falei nada. Assim foi minha vida, marcante, com muito sofrimento, com muita dor, com muita enfermidade. Me lembro que uma certa vez eu estava na casa do meu avô, na roça, lá na serra. Eu tive sarampo, quase morri. Meu avô me levantou cedo para comprar remédio para me tratar. E ele saiu pela madrugada a cavalo para ir a São Fidélis e voltar. E me cuidou de mim. Minha mãe disse depois, quando eu me curei, que eu quase morri. Ela achou que eu não ia sobreviver. Mas Deus tinha um plano na minha vida. E Ele me guardou de muitas coisas ruins que aconteceram. Isso é só alguns detalhes que eu quero falar com todos vocês. Porque quando Deus tem um plano na vida de um homem, ele vai ter muita experiência com Deus. Porque ele vai precisar passar essa experiência para os mais novos. E eu espero que esse vídeo edifique a tua vida. E eu tenho certeza que muitos vão ser edificados com o que eu tenho para falar. E os anos foram passando. Eu me lembro que aceitei Jesus com 15 anos na Igreja Batista. Fui batizado com 15 anos. E fui prosseguindo. Mas com a idade de 16, 17 anos, eu fui me afastando da igreja, fiquei afastado da igreja até os 20 para 21 anos. E retornei. Fiz muitas coisas desagradáveis a Deus no período da juventude e adolescência. Isso é um período crítico dos jovens. E por isso, quando eu vejo muitos jovens aprontando, eu compreendo. Mas quando Deus tem um plano, Ele resgata. E Ele me resgatou lá das trevas, porque eu fui para as trevas. Fiz muita coisa que não agradava a Deus. E eu disse para minha mãe, eu não vou na igreja, porque eu estou fazendo coisa que não agrada a Deus. Mas eu vou voltar. E eu falava para meus colegas do mundo, eu falava, olha, esse é o caminho certo.
Um dia eu vou voltar para ele. Ele dizia, você não vai voltar. Mas Jesus me resgatou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando para a Igreja Batista, me lembro que eu me tornei presidente da mocidade, fiz muitos trabalhos evangelísticos, trabalhei bastante ali, fiz um evento no nosso bairro aqui, em Jacarepaguá, e fui tendo experiência com Deus. Eu não sabia o que era jejuar. Eu não sabia o que era orar intensamente. Eu não sabia essas coisas. Mas eu sabia de uma coisa, que eu tinha sede de Deus. Então eu comecei a buscar ter uma vida de oração. Eu orava 5 minutos por dia. Eu não conseguia orar mais. Mas 5 minutos eu orava por dia. E eu me lembro que eu fui para o exército e logo que retornei do exército, voltei para a igreja, né? Eu fui trabalhar numa fábrica de tecido. E lá naquela fábrica de tecido eu comecei a pregar a palavra de Deus e evangelizar, levava muitos para a igreja. Nas séries de conferência que os pastores faziam na minha igreja, eu levava muita gente para a igreja. Eu evangelizava e comecei a ter aquela vontade de pregar. E um dia eu preguei ao ar livre, sozinho, eu mais um jovem, sem caixa de som, sem nada. Era a minha vontade de pregar. E eu tinha que pregar. O Espírito de Deus ardia dentro de mim. E eu tinha sede de Deus. E a cada dia que passava, não era mais 5 minutos, era 10 minutos. Me lembro que uma vez eu fiz um propósito de orar meia hora. E eu consegui, fiquei muito feliz. Me lembro quando já não era mais meia hora, era 1 hora só, todos os dias. E os tempos foram passando. E eu comecei a ouvir de homens de Deus. E uma certa vez um irmão começou a falar comigo sobre o batismo com o Espírito Santo. Este irmão foi usado por Deus. O nome dele, Leonardo Peçanha. Ele me falou sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas ele tinha me alertado, você é da Igreja Batista, isso vai ficar meio estranho. Não, mas se é de Deus eu não posso estar aqui na Bíblia. Eu não posso rejeitar, eu quero isso para mim. E eu comecei a buscar. Então, aqui perto da minha casa, eu era solteiro ainda. Eu conhecia um casal de ancião que ele soube que eu tinha voltado para a igreja, que eu estava visitando as igrejas pentecostais. E eu via muita coisa lá que não acontecia na minha igreja. E ele foi e falou assim, irmão Flávio, vai lá na minha igreja, vai ter o dia do Pentecoste. O pastor vai fazer uma vigília e vai orar pelo batismo com o Espírito Santo. Eu falei, vou sim. Ali, naquela vigília, na madrugada, eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. O pastor mandou uma irmã colocar a mão sobre a minha cabeça. Eu fui batizado com o Espírito Santo, com fogo, e recebi o dom da profecia naquele mesmo momento. A irmã teve que sair perto de mim porque eu pulava muito e profetizava e falava o que Deus estava colocando na minha boca. Foi muito forte. Mas eu queria mais. Eu comecei a buscar esse Deus. Eu buscava de noite esse Deus. Eu me lembro quando a minha avó, ela vinha morar, ficar uns tempos conosco, a mãe do meu pai. Ela dormia no meu quarto. Eu falava, vó, vamos orar, e ela começava a orar comigo. Ela, dos seus 80 e poucos anos para 90, ela tinha ficado viúva. Então, eu começava a orar. Ela falava, meu filho, hoje eu vou dormir, tá? E eu continuava orando. E quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu disse, eu quero mais. Daquele dia em diante, Deus abriu a minha visão. Eu comecei a ter visões. Eu via coisas horríveis na vida das pessoas. Eu via as maravilhas do céu.
eu vi os anjos. E toda vez que eu começava a orar, eu via Jesus na minha frente. E eu começava a chorar. E eu não sabia muita coisa, mas eu tinha sede desse Deus Todo-Poderoso. E isso durou muito tempo. Sempre eu via Jesus comigo. Mas eu não tinha o dom da revelação. E eu via muita coisa e eu não entendia. E eu comecei a visitar as igrejas aí nas vigílias pentecostal. E foi aí que eu comecei a ouvir sobre o jejum. Eu comecei a jejuar. E eu jejuava muito. Teve uma temporada que eu fiz muito jejum. E a minha mãe ficava muito preocupada, porque eu fui ficando muito magro, muito. Eu falava para minha mãe, mãe, não fica preocupada não, porque Deus que me sustenta. Eu tinha um grande desejo de ter o dom da palavra. Eu me admirava quando via alguém pregar sem ler nada. Eu falava, como é que pode esse homem falar assim sem estar lendo nada? Porque para mim tinha que ter um esboço para ler, eu era batista. E me lembro que uma certa irmã falou, vamos numa igreja aqui, que tem aqui próximo. Uma missionária abençoada, missionária Judite. Muito abençoada, realmente muito abençoada. E eu cheguei lá naquela igreja. Deus tomou um vaso em profecia e disse, ei jovem, eis que eu te dou o dom da palavra. Este dom que você tem me pedido, mas cuidado, ele tem 2 gumes. Vai cortar para lá, mas vai cortar para cima de você. E isto me marcou muito. Dali para frente, o dom da palavra apareceu em mim. Veja os próximos vídeos e que Deus te abençoe.